É curioso, mas há conceitos que são novos para nós e há outros que nós vimos tropeçando há muitos séculos. Há quase 30 séculos, aqui e acolá, os homens têm esbarrado num conceito muito importante, o infinito. E se eu perguntar a você o que é infinito? Você talvez pense assim, bem, se eu fosse o Vinícius de Moraes, responderia com o final do meu poema. Meu, do Vinícius. Qual é? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ora, se vai durar, vai terminar. Se vai terminar, é finito. Que história é essa? Vamos substituir. Vinícius poderia dizer assim, que seja profundo, que seja extremamente denso. Esta é uma ideia do infinito. Ele estaria dando a ideia de profundidade, diferentemente do infinito dos matemáticos, que às vezes é o muito grande. 1, 2, 3, 4, etc. É o muito grande. E a parte, e as frações, e a medida, e o muito pequeno. Ambos. O infinito muito grande e o infinito muito pequeno pode ser contado. E à medida que eu vou contando, eu gasto tempo. Olha aí um novo conceito, o tempo. Mas o que é o infinito muito grande e o que é o infinito muito pequeno? É aquele algo mais que o homem descobre quando na física descobre o tempo, quando na arte descobre o profundamente belo. O que é o tempo? Talvez a primeira pessoa a perguntar o que é o tempo tenha sido Santo Agostinho, aqui no Ocidente, que colocou uma questão que é vigente até hoje, que é presente. E ele se colocou essa questão, o que é o tempo? O tempo é aquilo que todos nós sabemos o que é, até perguntarmos o que ele é. No momento que nós perguntamos, que nós indagamos, nós já não sabemos mais. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a mãe e a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de si chora. Bom, isso é Camões. E eu acho que essas lições do tempo são coisas que podem ser investigadas pela filosofia, pela teologia, pela matemática, mas também pela arte, pela poesia. Acredito eu que cada artista, cada poeta, ou cada músico, cada artista, vamos dizer assim, tem uma concepção do tempo. Talvez não seja ele que tenha a concepção do tempo, mas o momento histórico que ele constrói a sua obra, ele vive, entende e tenta compreender o tempo de um modo preciso. O tempo é uma dimensão fundamental de nossa existência. Esta obra, da artista Lúcia Coppi, é um belo registro do fluir do tempo. Ao contemplá-la, podemos verificar que o conceito matemático de simetria pode ser aplicado à passagem do tempo de duas maneiras. Todos os relógios mantêm o mesmo ritmo, onde cada intervalo é exatamente igual ao seguinte, cada hora, cada minuto, cada segundo. Esta é uma das simetrias do tempo. A outra simetria se apresenta com a flecha do tempo. É que o tempo sempre flui, do passado ao futuro, sucessivamente. Exatamente porque temos uma boa noção das simetrias do tempo. Sabemos que é impossível desquebrar um copo, por exemplo. Mas há também uma quebra de simetria no tempo. Ele anda apenas em um único sentido. Uma flor sempre cresce, assim como é impossível desrasgar um papel, ou um adulto voltar a ser criança. Nesse sentido, o tempo é assimétrico. Mas nem sempre esse conhecimento matemático está de acordo com as nossas sensações. O tempo psicológico nem sempre está de acordo com o tempo real.
diferente esse tempo aqui de fora e o tempo no museu? Ele te remonta a alguma coisa, te leva a algum lugar? Eu acho que a sensação é de que lá você se reporta, você abstrai da realidade daqui de fora e lá então você fica mais lento, porque você tenta reviver todas aquelas coisas que passaram. Você vem acompanhando devagar o passar dos anos, das décadas. Então parece que o tempo lá está mais comprido, mas está passando mais devagar. Você parece que passou 3 horas lá, 4 horas, porque você viveu tudo aquilo. No entanto, o tempo passou igual lá e cá. Para mim, o tempo lá é mais voraz, sabe? Acho que são tantas as informações. De repente, a gente, frente a uma obra, assim, a gente vê 10 anos passando, 10 ou séculos. Existe uma clássica divisão das artes em artes do espaço e artes do tempo. Nas artes do tempo, para o espectador apreciar a obra, ele deve ver, ler ou ouvir por um determinado período de tempo. Uma música, por exemplo, realiza-se no tempo. As artes do espaço são a arquitetura, a pintura e a escultura. Elas não estão inseridas na categoria de artes do tempo, mas, de diferentes maneiras, o tempo se infiltra nelas. Uma pintura pode ser observada por 10 segundos ou 1 hora, mas isso não faz parte da obra, mas sim da relação que o espectador estabelece com ela. Em 1401, na cidade italiana de Florença, berço do Renascimento, foi organizado um concurso para os artistas locais. O objetivo era escolher a placa de bronze que iria ornamentar a porta do batistério da cidade. O que poderia ser apenas mais um entre tantos concursos de artesãos, se transformou num marco da história da arte. O tema era uma passagem do Antigo Testamento, o sacrifício de Isaac. Uma cena com ação para ninguém colocar defeito. No entanto, a maioria das placas apresentava apenas as imagens dos personagens, não a tensão do conjunto da cena. As finalistas foram justamente as que incluíram a ação. Esta de Guibert mostra o gesto de Abraão mais como uma ameaça do que uma ação. O anjo está distante, o bode na montanha, a roupa de Isaac no chão. Falta o elemento que liga as ações temporais, sugira movimento. Observe a diferença na placa vencedora, de Brunelleschi. A atenção é dirigida para o centro da placa, onde ocorre a ação. Os gestos de Abraão e do anjo são uma coisa só. O anjo bloqueia a mão de Abraão e ao mesmo tempo empurra o bode na direção do altar, para que ele seja sacrificado no lugar do menino. O artista italiano Giotto foi um dos introdutores do tempo na pintura do Ocidente. Suas representações não são apenas simbólicas, mas se dão como se estivessem sendo representadas em um palco. Vamos observar uma mesma cena pintada por Giotto e por um artista anônimo da mesma época. O tema é o velório em torno do corpo de Cristo, com a Virgem abraçando-o pela última vez. Na obra do pintor anônimo, não há a menor intenção do artista em representar o episódio como de fato pôde ter acontecido. As figuras estão espremidas no espaço disponível. Seus tamanhos não respeitam a verossimilhança. Giotto vai além da descrição da cena. Tudo agora parece estar se passando em um espaço físico real. Percebemos claramente a distância entre as figuras, o espaço que existe entre elas. A representação de Giotto traz para o espectador a agonia da cena cheia de dor e sofrimento. O quadro não é estático, parado. Tudo aqui dá a ideia de movimento. Ele representa um momento, uma cena que acontece no espaço e no tempo.
Embora ainda pouco elaborada, a perspectiva foi um dos recursos utilizados por Giotto para introduzir o tempo e o movimento em suas representações. Ao construir espaços tridimensionais em uma superfície plana, o artista italiano reproduz não mais uma paisagem imutável, mas um ponto de vista, o registro do que está acontecendo em um determinado momento. Daí em diante, a perspectiva se aprimorou e foi adotada por inúmeros pintores. Utilizando-se de elementos da geometria, a perspectiva torna possível representar tempo e espaço na superfície da tela, ao compor as principais linhas do quadro, convergindo para o ponto de fuga, um ponto imaginário que estaria situado no infinito. Mas seria possível situar um ponto qualquer no infinito? O que é, afinal, o infinito? Pois é. Será que é possível desenhar um ponto no infinito? É uma bela pergunta. Se isto fosse um escritório de arquitetura e eu estivesse desenhando uma planta, aqui seria uma rua. Ah, paralelas, não é? Elas nunca se encontram. Mas para o poeta, para o matemático, elas se encontram no infinito. Eu posso dar uma visão relativa do infinito. Na arte, isso aconteceu com a perspectiva. Eu quero desenhar uma rua, eu não as faço paralelas. Elas vão num ponto que pode estar na figura, mas provavelmente além da figura, elas se encontram. É o ponto de fuga. Pronto, está lá o ponto que você queria, o infinito. O infinito, além de belo, além de suscitar ideias matemáticas e ideias poéticas, tem mexido com a cabeça das pessoas. Afinal de contas, além deste infinito geométrico, nós falávamos no início de outro infinito, o infinito dos números. Imagine o seguinte, eu desenho aqui um segmento que vem de A até B. Mas quantos pontos ele tem? Ah, o ponto é adimensional, tem infinitos pontos. Bom, isso acontece também no segmento CD. E eu pergunto, qual é o infinito maior? O de CD ou o de AB? Quase todos nós somos levados a dizer, o de AB, porque o CD cabe aqui 2, 3 vezes. Não. Se eu fixar aqui um barbante e correr aqui, cada um dos infinitos pontos de CD tem um único correspondente em AB. Que gozado! Quando se trata de infinito, o todo parece não ser maior que as partes. Esta ideia foi ótima para um grande matemático chamado Cantor. São ideias surpreendentes. Favoreceram muito a matemática. Aguçaram muitas obras de arte. A perspectiva é uma delas. A relatividade na física é outra ideia que mexe com o infinito, relativiza. O tempo foi importante na física do Einstein. O tempo foi importante na arte de Giotto. O tempo, a arte, o infinito, tem muito a ver com arte, com matemática, enfim, com o nosso modo de viver. Buscando uma sintonia com a nova realidade, o movimento futurista propunha introduzir na arte o ritmo e a dinâmica industrial, através de uma poética do dinamismo, da sensação dinâmica vinda da percepção de um novo tempo, criado pelas conquistas técnicas e científicas, como a lâmpada elétrica, a velocidade dos trens e automóveis. Os futuristas foram os primeiros a se utilizar do tempo como material de arte, e seus trabalhos estão na origem das instalações e performances surgidas na década de 1960 e que integram de forma definitiva as artes do espaço e do tempo. Aqui no Brasil, Abraham Palatinic realizou os aparelhos cinecromáticos a partir do final da década de 40. Como eu
tinham uma experiência de tecnologia, de repente, eu me vi cercado de motores, de articulações, eu estava projetando, eu queria acionar alguma coisa no espaço, que tivesse uma razão de ser e não representasse alguma outra coisa. Eu queria fazer alguma coisa que representasse ele mesmo, porque o quadro é estático. Qualquer alusão a movimento ou a tempo é ilusório. Um cavalo parado está com a pata assim, um cavalo correndo é assim, né? Mas não ocorre, isso não ocorre. O tempo e o espaço não funcionam no quadro. É ilusão. Mas, naquilo que eu estava fazendo, havia o tempo, porque a sequência da projeção levava tempo. E o movimento era real. Havia um movimento derivado da ação do motor. A relação entre luz, tempo e movimento constitui o tripé em que se apoia a arte tecnológica, como podemos ver nos trabalhos do artista Júlio Leparc. Esse instante agora que vocês estão gravando, esse instante nunca mais vai se repetir. O tempo que eu desloco a minha mão, esse tempo aqui, não dá para eu repetir nunca mais. Ele acontece uma vez só. Mas na hora que eu passo essa imagem, eu vou ter exatamente essa duração do movimento, registrada na imagem. Do mesmo jeito que eu posso repetir, eu posso estender e comprimir o tempo. Eu posso prolongar uma ação interminavelmente com a montagem. Pensar a escadaria de Odessa, do Encoraçado Potemkin, do Eisenstein. Se você vê a foto, é uma escadariazinha pequena, né? No entanto, aquilo dura no filme 5 minutos. Ele estende o tempo do percurso por aquela escada. Ele transforma aquela escada num fato monumental. É específica essa habilidade do cinema de manipular o tempo, seja comprimindo, estendendo, congelando. A própria matéria do cinema é o tempo. É manipulando o tempo que você faz uma interpretação dos acontecimentos. Se o tempo é o tempo real da nossa vida cotidiana, não quer dizer muita coisa, né? A gente tem que conseguir justamente transformar esse tempo numa coisa diferente, diferenciar, criar uma duração que é significativa. A variedade de materiais, a diversificação das linguagens, os novos conceitos introduzidos e realizados pela tecnologia estreitaram e fundiram essa relação tempo e arte, até chegar aos happenings e instalações em que o observador participa e vê a obra sendo realizada. Uma performance pode ser alguém fazendo uma escultura. Só que essa escultura, em vez de ser uma escultura sobre ferro, sobre madeira, enfim, um suporte tradicional, seja, por exemplo, um sabonete. Ao lavar as mãos, todo dia, toda hora, cotidianamente, a rigor, a gente está esculpindo o sabonete, dissolvendo ele com água. Uma performance é algo assim que se passa. Um repertório, uma quantidade de coisas que eu proponho, uma espécie de vocabulário, e proponho a pessoas precisas, num momento preciso, num lugar preciso, numa situação precisa. E essas pessoas fazem essa série de experiências. Algumas delas banais, outras um pouco bizarras. E o conjunto delas vai formar aquilo que seria um texto, aquilo que seria a peça, a obra.
Só que cada uma dessas pessoas fazendo essa performance vai fazer de um jeito, assim como cada pessoa que vai testemunhar aquilo vai narrá-lo de outro jeito. Em cada um deles, esse tempo vai estar representado de um modo diverso. Em cada um deles, esse pacote temporal, que é o desempenho dessas coisas, vai ter uma cara diferente, uma narrativa diferente e um tempo em si diferente. E nisso, então, a gente percebe que o tempo ele é compactável, ele é esticável, enfim, o tempo não é uma coisa tão precisa assim como o relógio pretende. Um dos ensinamentos de Albert Einstein, em sua teoria, é o de que o tempo é relativo a quem o observa. Imagine um relógio diferente, feito de 2 espelhos paralelos e um raio de luz indo e voltando. Cada oscilação da luz equivale a um tique ou um taque do relógio. Einstein demonstrou em sua teoria da relatividade que se alguém viajasse numa velocidade próxima à da luz, o tempo se dilataria. O viajante não perceberia essa dilatação do tempo. Um segundo continuaria para ele sendo um segundo, mas o tempo andaria realmente mais devagar. Um observador externo que estivesse parado aqui na Terra veria que a trajetória do raio de luz do relógio do viajante é maior do que a do relógio do observador. Assim, para um observador parado, o relógio em movimento numa velocidade próxima à velocidade da luz anda mais devagar. O infinito, muito grande e muito pequeno. O tempo são conceitos que tangenciam a alma de um povo. É só com a sua imaginação que você pode esbarrar no infinito e ter tempo de usufruir disso.